Deus faz milagres? Faz. Mas se você pegar desde o Antigo Testamento ao Novo, você vai ver Deus agindo ali. Exemplo, a mulher que estava endividada, ela tinha ali um pouco de azeite. Deus multiplicou através do profeta que deu orientações para ela. Ela vendeu parte do azeite, pagou a sua dívida e ainda sobrou para ela viver um bom tempo com a sua família. Entendeu? Você vê aquela outra mulher também que encontra o profeta e ela diz assim, olha, eu vou fazer a última comida. Eu vou fazer como se fosse o último almoço dela. Eu vou fazer o último, eu e meu filho nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Então ela deu uma sentença de morte para ela e para o filho, porque ela olhou o quê? O que ela tinha, a última refeição. A última refeição. Então Deus, ele age justamente no momento em que parece ser uma crise. Entendeu? Ele age. Então, quem sabe você está enfrentando, né, uma crise, um momento difícil, talvez até na área financeira. Então, é agora que vai entrar o milagre. É agora que vai ter o milagre. Deus realiza milagres. A gente fala tanto em milagre e acontece milagres também na área das finanças. Então, esse texto aqui, por exemplo, essa mulher, está escrito aqui por exemplo, segundo Reis, capítulo 4, fala da viúva que tinha 2 filhos e que estava endividada. Então, essa aqui foi o profeta Eliseu que deu a orientação para ela. Ele disse assim, o que você tem em casa? Ela disse, olha, eu não tenho nada, porém, senão uma botija de azeite. Ou seja, a partir daquela botija com azeite, Deus multiplicou o azeite. Mas quem que deu a orientação? Eliseu. Entendeu? Então ele deu a orientação, a mulher entendeu as instruções, colocou em prática, em prática, e multiplicou o azeite. Ela pagou toda a sua dívida, saiu das dívidas, limpou o nome, ficou tudo certinho, e ainda sobrou para viver muito tempo ali com seu filho, com seus filhos. Esse é o nosso Deus. Você está compreendendo? E tantos outros textos eu poderia dizer aqui, dessa uma que eu estava falando agora, da outra, é uma outra pessoa também que estava numa crise muito grave, essa estava pior, né? Até quase que pior, que era justamente a questão que ela ia fazer a última refeição, que eu acabei de falar, já falei agora, né? Então, o que aconteceu? Mas ela tinha farinha, ela tinha um pouco. E daí o profeta disse assim, olha, então, já que você vai fazer a última refeição, o profeta disse isso, falou assim, ó, faz primeiro um bolo pequeno, você viu, pediu um bolo pequeno, não pediu um bolo grande. Faça um bolo pequeno, traz para mim, e depois faça para você, e nada vai faltar na sua casa. Ela obedeceu aquela instrução, e nada faltou para aquela mulher. Você está entendendo? Então, é isso. Então, quando eu digo assim que muitos cristãos leem a Bíblia e até ora, mas não acontece nada, porque eles não praticam a Bíblia. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Tem muitos cristãos que eles conhecem as Escrituras só para ficar contando historinha para criança. Historinha de Davi, Golias. Né? Fica contando historinha, mas eles não acreditam naquilo. Não digo que é todos, mas uma boa parte não acredita. Ele só sabe falar só, né? Só fala a história bíblica, né? Às vezes ele vai ouvir um pastor pregar, ele vai pregar e ele já fala, eu já conheço a história. Ainda debocha ainda. Está perturbada essa pessoa, tem que ser liberta, em nome de Jesus. É sério que eu estou falando. Né? Então, eu conheço. Conheço, mas a vida da pessoa não vai para frente. Por quê? Porque não pratica a palavra, poxa. Essa é a verdade. Jesus fala essas coisas. Olha aqui, está escrito aqui, ó. 1 Reis, capítulo 17. A viúva de Sarepta. Eu vou ler. Vai que você não lê Bíblia, então eu vou ler. Vou dar uma ajuda para você hoje, eu estou animado. 1 Reis 17, verso 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Vamos parar aqui.
Quem ordenou? Foi Deus. Amado, quando Deus ordena e você entendeu que foi Deus, é só praticar a obediência que vai dar certo. Então Deus falou para quem? Falou para Elias. Pode ir nessa cidade. Então Deus não enviou Elias na casa de uma mulher milionária. Mandou numa casa de uma mulher pobre, ao ponto que ia fazer a última refeição e ela ia morrer e tchau. Mas Deus já sabia de tudo isso. Deus conectou Elias a essa mulher, que era viúva. Então ele se levantou e foi a Sarepta, ou seja, Elias obedeceu. Aprenda isso aqui, ó, obedecer. Obedecer. Elias, como homem de Deus, obedeceu. Se ele não obedecesse a Deus, ele ia se acertar com Deus. E aquela viúva não ia ter solução para o problema dela. Então Deus resolveu duas situações. Deus resolveu o problema do Elias, né, profeta, o homem de Deus, e da viúva. Você vê como Deus é bom? Olha só, tem mais aqui. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando, pegando lenha, né? E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. Então ele pediu água para aquela mulher. E diz o seguinte, que ela obedeceu, ela foi buscar água. Quando ela foi buscar água, ele diz assim: traze-me agora também um pedaço, na minha Bíblia diz um bocado, que seria um pedaço, né, de pão, ou um pão na tua mão. Um bocado, um pedaço. Né? Traz um pão. Se fosse nos dias de hoje, ele ia falar assim, traz um pãozinho francês, talvez, né? Contextualizando hoje, né? Tá certo? Porém, ela disse, quando ele pede água, ela foi buscar. Quando ele pede um pedacinho de pão, ela falou o seguinte, ô Elias, vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Então ela tinha o quê? Ela tinha um pouco de azeite e tinha um pouco também de farinha, que foram justamente os dois ingredientes que o milagre aconteceu. E ela disse assim, dá uma olhada aqui. Peguei 2, cavacos, né, gravetos, né, e vou prepará-lo, ia fazer fogo ali, né, para preparar a refeição, para mim e para o meu filho, ela disse, para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Então ela falou, nós vamos fazer a última refeição, vamos comer, vamos morrer e tchau, acabou. Isso era a realidade dela. Isso era o natural. O natural. Então, no natural, você não vê saída. No natural, você não enxerga solução. Mas no sobrenatural, tem solução. Aleluia. Oh, glória. É isso, amado. É no sobrenatural. E o sobrenatural é ativado pela fé. E fé sem obras é morta. Por isso que tem muitos cristãos mortos. Exatamente. Mortos espiritualmente. Mortos por quê? Eles conhecem a letra, mas não tem experiência com o Espírito, não tem experiência de vida com Deus, de prática dos princípios da palavra. Então ela disse, olha, nós vamos comer e vamos morrer. Mas como Elias? Quem mandou Elias lá? Quem mandou Elias procurar essa viúva foi Deus, o Todo-Poderoso. Então, quando Deus está no negócio, meu amado e minha amada, vai dar certo. Só que tem a nossa parte. Que eu falei ontem junto com a pastora Eva aqui no rádio. Tem que ter sensibilidade. Tem cristão que tem uma dificuldade de ter sensibilidade, principalmente na hora da contribuição. Entendeu? Conta uma ilustraçãozinha, eu vou contar uma ilustraçãozinha para ficar mais leve aqui. Diz que tinha dois irmãos, eles iam numa certa igreja, e lá é normal num culto você ter o momento das ofertas e tal. Então, tem pessoas que estão tão no automático que ela sabe o horário que o pastor daquela igreja vai levantar as ofertas. E diz que sempre quando o pastor ia levantar a oferta no culto, um daqueles irmãos ele se levantava e ia no banheiro, parece que dava uns negócios nele e ia para o banheiro. Né?
E um dia o pastor foi percebendo, o pastor inteligente, né, foi observando, mas sempre na hora da oferta o irmão dá problema, vai pro banheiro. Um dia ele inverteu, em vez de ele fazer a oferta naquele momento, ele inverteu o culto. É uma ilustraçãozinha que às vezes até acontece, né, pessoal? Então, é isso aí. Eu não duvido que de repente alguém, eu sei que não existe isso, mas vai... Ah, não, o que é esse pastor? Vou desligar esse rádio aí porque não dá. Tem gente assim. E a gente acredita o quê? Quando a pessoa não é convertida de verdade, a gente até fala, a pessoa não é convertida, a pessoa não entende esses princípios, não compreende, então, beleza. Mas o duro é aquele que lê Bíblia, conhece a Escritura, porém, ele não coloca em prática essas coisas, né? Aí, então, a crítica dessas pessoas é mais dolorida às vezes, né? Entendeu? É isso aí. Então, prosseguindo, vamos para o milagre, minha gente. O verso 13, Elias disse para aquela mulher, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Entendeu o que Deus está falando? É assim que funciona. Não tem outro jeito. Na área da colheita financeira, não é jejuando que você alcança o milagre, é semeando. Tem crente que está magro, está uma vareta de tanto jejuar, mas ele não planta semente em lugar nenhum. Então, continue jejuando, que o jejum é bom, sabendo fazer, é bom para a questão espiritual, mas não resolve necessariamente se não plantar. Se não plantar a semente. Então eu quero que você aproveite, daqui uns dias chega o feriadão aí, então já vai, coloca a tua mente para pensar, analisa, né? Mas não fica analisando muito não, porque senão, né? A gente está analisando faz 10 anos, então pensa bem. Se você acredita na Bíblia, na palavra de Deus, então pratique esse princípio. Agora, Deus ama aquele que semeia com alegria. É com alegria, não é com tristeza, nem com choro, nem com lamento, é com alegria. Entendeu? Eu confesso que eu ia falar outro assunto aqui, mas me inspirei nisso aqui. Foi totalmente uma inspiração, está aqui na palavra, Deus me deu essa palavra. Então é justamente para abençoar você. Isso aqui que eu ensino é para abençoar você. Entendeu? E você, meu amado e minha amada que me ouve, você tem liberdade de praticar e não praticar. Você que vai decidir. Você está entendendo? Você decide. Você é que vai fazer as suas escolhas. Entendeu? É assim. É assim que funciona. Não tem outra maneira. Tá bom? Que Deus te abençoe, te prospere muito, tanto na vida espiritual, física, emocional e também nas suas finanças. Que Deus abençoe você que é empresário, empreendedor, seja de uma empresa pequena, média, grande, você que tem o seu empreendimento, o seu negócio, você que é empregado, você que é um autônomo, você que é um pedreiro, carpinteiro, pintor, construtor, engenheiro, servente de pedreiro, ajudante de pedreiro, mestre de obras, você que trabalha no escritório, que é contador, que é administrador, que é um economista, que é um advogado, que é um nutricionista, você que é uma pessoa que tem um bom cargo, um bom salário, enfim, a todos que estão me ouvindo agora.
Porque essa palavra vai chegar para pessoas que eu nem conheço, não faço nem ideia, mas espero que você esteja entendendo o princípio espiritual. Quando eu não entendo o princípio espiritual, fica difícil. Porque a Bíblia é um livro espiritual. A Bíblia é um livro totalmente espiritual. Porque não é palavra de homens, é palavra de Deus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus ou não? Sim ou não? Posso ouvir ou não? Porque se eu estivesse pregando para 1000 pessoas no presencial, no mínimo ia ter uns 20%. Dá uns glória a Deus, né? Porque nessa hora, quando você dá esses ensinamentos, para quem não gosta desse ensinamento, é um silêncio absoluto. Experiência pastoral. De 30 anos pregando o Evangelho. Mas é isso aí. Quem anda na verdade, fala a verdade, pratica a verdade, né, tem a consciência tranquila e é muito bom caminhar com Deus. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Ageu 2,8 fala assim, Deus é o dono do ouro e da prata. Salmo 24 diz que Ele é o criador de tudo, Ele é o dono de tudo, Ele formou tudo. A Bíblia diz que Jesus, Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes a partir de um jovem que deu na mão de Jesus 5 pães e 2 peixes. Aquele jovem não foi egoísta, mas ele entregou para Jesus e de brinde recebeu 12 cestos cheios. Esse é o nosso Deus. Jesus estava com Pedro. Utilizaram o templo e tinha que pagar uma taxa lá. E Jesus utilizou. Jesus ainda perguntou para Pedro, Pedro, você acha que a gente paga ou não paga? Jesus não precisava pagar a taxa. Porém, Jesus falou, para não deixar margem, sempre tem uns fofoqueiros, uns falador, uns linguarudos, então vamos pagar essa taxa. Jesus tinha o tesoureiro que era o Judas. O Judas já estava passando a mão na sacola, diz a Bíblia. Está escrito na Bíblia isso aí. Que ele estava roubando já, desviando verba do ministério de Jesus. Então, a Bíblia diz que Jesus não tinha dinheiro, porque sabe o que Jesus fez? Jesus falou, Pedro era pescador profissional, hein? Jesus falou, Pedro, vai ali naquele rio ali. A Bíblia fala mar, ou é mais um rio, vamos assim dizer, né? Vai ali no rio ali, lança o anzol, e o primeiro peixe que você pescar, abre a boca dele. Vai ter grana, vai ter dinheiro lá dentro. E nós vamos pagar a nossa conta. Você vê que Jesus teve que fazer um milagre. Entendeu? Mas tinha o peixe. Você vê que tudo tem conexão, pessoal? Preste atenção no que Deus está falando. Isso aqui, meu Deus do céu, uma revelação sensacional. Até eu estou admirado já. Olha só. Não tinha dinheiro. Mas Jesus usou que o peixe. E utilizou quem? Um pescador. Jesus mandou Pedro pescar. Eu fico imaginando, não é pecado você conjecturar. Não pode aumentar a Bíblia nem diminuir, mas conjecturar não é errado. Eu fico imaginando, imagina se Pedro falasse, ô Jesus, o senhor está brincando comigo. Eu sou pescador profissional, nunca vi isso na minha vida. Eu vou pescar e o primeiro peixe vai ter dinheiro. Ah, Jesus, o senhor está tirando onda comigo, né? Suponhamos, vamos supor. Ele não falou essas bobagens. Ele foi lá e lançou o anzol. Se fosse Tomé, por que Jesus não pediu para Tomé? Por que Jesus não pediu para Tomé? Pode ser que porque Tomé não estava na equipe naquele momento, provavelmente, ou porque Tomé não era pescador. Acho que Tomé não era pescador não, né? Ele era outra profissão, ele não era pescador. Então Jesus falou para o pescador pescar. E ele pesca, abre a boca do peixe, tinha dinheiro, pagar a conta de Jesus. Jesus pagou a conta dele, que não precisava, e pagou a conta de Pedro. Anda com Jesus que ele paga a tua conta, irmão. Olha só que revelação sensacional. Você não caiu a ficha ainda? Lembra na época da ficha do orelhão? Hã? Presta atenção que Deus está falando, gente. Essa mensagem aqui, meu Deus do céu, isso aqui é uma pérola de sabedoria do alto. Aleluia. Jesus. Anda com Jesus que ele paga a tua conta, irmão. É isso. Só que você tem que ter a tua parte, irmão. É ou não é? Sabe, sociedade? Existe sociedade limitada, existe sociedade civil, existe sociedade anônima, são as empresas, vários tipos, né, de negócio, né, que abre. Né? Então, você deseja ser sócio de Deus? Então, toda sociedade você tem que ter alguma coisa. Só que eu aprendi que Deus é o meu sócio, só que ele é o sócio majoritário. O que é sócio majoritário? É o que tem mais ações, é o que tem todo o poder na mão dele.
É como se eu tivesse apenas 1% da ação e Jesus, Deus, tem 99%. Você entender a linguagem de negócios espirituais. Amém? Beleza? Querido Deus e Pai, quero te louvar por essa inspiração, por esta palavra espiritual, por essa palavra sensacional. Muito obrigado, Senhor. E o meu desejo, Pai, eu creio que o Senhor também tem esse desejo, que todos que estão ouvindo, ou que todos que ainda ouvirão essa palavra, vão compreender a questão espiritual desse ensinamento. Abençoa, Senhor, a família, abençoando aqueles que se encontram enfermos. E eu já te apresento, Senhor, todos os pedidos que estão chegando neste momento, pedindo ajuda de oração. Eu uno a minha fé com a fé dos que ouvem e entenderam a palavra e nós repreendemos, em o nome de Jesus, enfermidade, espírito de enfermidade, doença, da cabeça aos pés. Onde está alojada esta enfermidade, essa doença, expulsamos agora, em o nome de Jesus, bata em retirada todo o mal agora. Depressão, ansiedade, tristeza, desânimo, obra de feitiçaria, magia negra, macumba, feitiço, olho gordo, inveja, tudo que é do inimigo, do mal, nós expulsamos agora em o nome de Jesus, inclusive espírito de incredulidade. Espírito de incredulidade, sai deste lar, sai desta casa. Espírito de miséria, espírito de zombaria, vai saindo agora em o nome de Jesus. Abençoa também a vida econômica e financeira de todos que ouviram essa instrução. O salário, o ganho, a renda, o prolabore. Deus, que a bênção da abundância e da prosperidade do Senhor esteja na casa, nos celeiros, na empresa e nos negócios dos nossos amados e queridos ouvintes. Abençoa aqueles que têm plantado uma semente de fé também no nosso ministério, seja em forma de uma contribuição voluntária, em forma de um dízimo, de uma oferta, o nosso tijolinho da fé. Ó Deus, libera uma unção de abundância e de prosperidade para todos que nos ouvem, Pai. Assim nós oramos na confiança da vitória. Abençoa a caneta que o ouvinte tem separado para assinar um novo documento, um novo contrato, escrever uma nova história. Abençoa a água que nós separamos para aqueles que gostam da oração pela água, que após a oração se torna um remédio espiritual. Que haja paz, saúde, alegria e vitória para todos que nos ouvem e recebem esta palavra e recebem a oração da fé. Abençoa os aniversariantes do dia, abençoa os casais, que haja paz e harmonia neste casamento. Restaura, meu Pai, a alegria deste casal. Abençoa também os filhos do casal, a descendência, os jovens, adolescentes, as crianças, a família querida que me ouve. Todos sejam abençoados no Brasil e no mundo, onde chega esse momento de fé, chega lá o agir de Deus para todo sempre. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.